professora Márcia Rezende, responsável pelo módulo de supervisão escolar. Minha formação em pedagogia, com mestrado em educação. Tenho experiência com supervisão pedagógica em escolas públicas de ensino fundamental e atuo também na formação de professores, em cursos de licenciaturas, presencial e à distância. Vou abordar aqui aspectos da supervisão no contexto escolar em uma perspectiva crítico-reflexiva. Tratarei da identidade, do papel e das atribuições dos supervisores, como também de sua importância na construção de uma escola democrática de qualidade. Inicialmente, quero ressaltar a necessidade de uma formação crítico-reflexiva de profissionais realmente comprometidos com o desenvolvimento de um projeto político-pedagógico que atenda às necessidades da escola e da comunidade na qual está inserida, contribuindo para a democratização do saber, garantindo sucesso na aprendizagem à totalidade dos alunos, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e mais humana. Nesse sentido, proponho as seguintes questões para reflexão. Primeiro, o que se espera do profissional da supervisão na escola? O que ele faz realmente quando planeja, quando acompanha e quando avalia as práticas dos professores? O que pretende quando busca a integração da escola com a comunidade e quando investe na formação continuada dos professores? E quais são as funções que realmente esse profissional exerce na escola? Com essas indagações, pretendo provocá-los a pensar sobre questões que dizem respeito à formação e à profissionalização do supervisor educacional no contexto escolar. A disciplina tem como foco a compreensão dos fundamentos teórico-metodológicos da supervisão, considerando seus condicionantes históricos, o processo de formação e de atuação nas escolas, na perspectiva da gestão democrática, refletindo sobre a identidade e o papel do profissional, bem como seu comprometimento com a qualidade do processo de ensino e o sucesso na aprendizagem. O contexto é a escola, entendida do ponto de vista de um sistema social constituído na pluralidade das interações entre seus agentes e nas relações mais amplas que estabelece com a sociedade e o modo capitalista de produção. As atividades propostas pretendem favorecer a compreensão e a aplicação dos aspectos conceituais e teóricos abordados, na perspectiva da dialética da relação entre teoria e prática. Quais são, então, os objetivos da nossa formação que vamos oferecer aqui nesse curso? Bom, a formação para o exercício da profissão de supervisor escolar tem como metas o desenvolvimento progressivo de competências para coordenar processos estratégicos de decisão na gestão democrática, construir consensos, liderar e desenvolver equipes de docentes, desenvolver estratégias de comunicação, desenvolver relações de parceria e de negociação, compreender o contexto em que se desenvolve a prática educativa, atuar na cooperação com a comunidade escolar, interpretar e avaliar desempenhos e resultados escolares, envolver os docentes na resolução de problemas referentes ao processo de ensino e de aprendizagem, realizar de maneira compartilhada com os docentes práticas inovadoras e significativas de ensino que favoreçam maior qualidade na aprendizagem. E também comprometer-se com a sua própria formação, de maneira permanente e contínua, numa perspectiva crítico-reflexiva e humanizadora, que lhe possibilite atuar de forma competente no processo educativo. São muitas metas, não é mesmo? Mas não se assustem, a construção dessas competências dar-se-á com o tempo de estudo e a dedicação que você fará na sua prática, enquanto profissional da educação. Lembrando que, conforme afirma Tardif, os saberes são plurais e resultam da construção social produzida pela racionalidade concreta dos seus atores, por suas deliberações, racionalizações e motivações. Bom, vamos pensar um pouco
sobre o contexto no qual se desenvolve a prática da supervisão, que é a escola. Então, que contexto é esse? Consideremos a escola enquanto uma organização, um sistema social, uma instituição que representa a diversidade da sociedade na qual ela está inserida. Ao conceber a escola como um sistema social de estrutura complexa, faz-se necessário uma análise da organização escolar, tentando evidenciar a relação entre a estrutura e a ação humana, os seus agentes e o contexto. A escola é parte inseparável do seu contexto, dele sofrendo influências e nele interferindo permanentemente. Não dá para pensar a escola sem considerar as relações que ela estabelece com a sociedade. A escola é um sistema social porque é o resultado da interação de uma pluralidade de agentes individuais cujas relações recíprocas são definidas por um sistema de expectativas culturalmente estruturadas e compartilhadas. Assim, a questão central da escola é a interação. O processo ensino-aprendizagem é resultante da interação entre todos os envolvidos no projeto educacional escolar. O processo ensino-aprendizagem não sobrevive de ações isoladas, porque nenhuma atividade ou nenhum profissional isoladamente na escola é capaz de alcançar os objetivos a que se propõe. O processo ensino-aprendizagem não acontece no vazio. Desse modo, devemos pensar que a coletividade na escola é essencial e que precisa ser tratada de maneira apropriada pelos seus gestores. Ou seja, estamos falando de ações coletivas em torno de um objetivo principal da escola, que é criar condições favoráveis para que a aprendizagem aconteça, né, garantindo o seu sucesso. Mas para que isso de fato aconteça, é necessário que se instaure o processo de gestão democrática, tendo em vista a necessidade de partilha das ideias e cooperação das ações para o alcance das metas comuns. Uma gestão democrática e participativa busca, pelo diálogo e pela mobilização das pessoas, a criação de um projeto pedagógico com base na participação e nos princípios de convivência democrática. A participação coletiva deve envolver a comunidade interna, ou seja, os pais, os alunos, os docentes, gestores e profissionais técnicos, como também a comunidade local, na administração dos seus recursos, sejam financeiros, de patrimônio, na construção e implementação dos projetos educacionais. Bom, mas você deve estar se perguntando, e o que o supervisor tem a ver com tudo isso? Onde é que ele se encaixa? A resposta é que a atuação do supervisor deve ser articuladora e em conjunto com todos os segmentos da escola. Cabe a ele a busca de um relacionamento harmonioso por meio de ações democráticas e solidárias no exercício de suas atribuições, já que a ação supervisora deve ser desenvolvida com os professores, com os alunos, com a comunidade, com a direção e não para eles. Ou seja, precisa ser uma supervisão compartilhada, segundo defende Falcão Filho. Viu agora como esse profissional tem um campo amplo de atuação no contexto da escola? A supervisão é, na verdade, a ponte entre o professor e o aluno, rumo ao conhecimento. E, nesse sentido, a qualidade dos resultados obtidos no trabalho de coordenação, junto aos professores, bem como a relação estabelecida com eles, estão relacionados com a forma de posicionamento adotadas pelo supervisor, que podem ser democráticas ou autocráticas. Atitudes autocráticas, como processos coercitivos, policialescos, que desrespeitam a autonomia dos professores, certamente vão prejudicar a qualidade das relações estabelecidas entre o professor e o supervisor, além de gerar entraves no desenvolvimento pedagógico da escola. Professores que são coordenados por um supervisor autocrático normalmente são alienados a qualquer processo de mudança
e não assumem suas responsabilidades no coletivo. Fazem apenas aquilo que é de sua obrigação e tendem a ficar desanimados com a escola, porque suas vozes são silenciadas. Isso pode favorecer um clima organizacional conflituoso e trazer consequências negativas ao processo de aprendizagem dos alunos. Já o posicionamento democrático por parte do supervisor pode levar ao engajamento e comprometimento coletivo, pois o supervisor reconhece que tem no professor um companheiro, um participante de igual status no processo educativo. Dessa forma, não o considera e muito menos o trata como se fosse um subordinado. No acompanhamento das atividades docentes, o supervisor utiliza processos desenvolvidos através de consultas, de participação dos professores. Dessa forma, esse acompanhamento se fará de uma maneira leal, honesta e justa, contribuindo assim para que as relações entre professores e supervisores se desenvolvam num ambiente de crescente confiança, baseado na lealdade, honestidade e justiça. A supervisão compartilhada entre professores e supervisores cria condições para que os professores comprometam-se coletivamente com os objetivos e as metas da escola, e também com a própria supervisão, engajando-se coletivamente nos processos educativos. A supervisão compartilhada permite ainda a avaliação permanente dos métodos adotados pela escola, tanto por parte dos gestores quanto dos professores. E isso contribui para a redefinição na busca de soluções criativas e eficazes para os problemas vivenciados. Quais são, então, as competências necessárias ao supervisor nessa perspectiva compartilhada? Vamos falar aqui de 3 abordagens: a técnica, a humana e a política. A abordagem técnica envolve o quê? Compreensão e proficiência em métodos, processos, procedimentos, técnicas de organização de trabalho, tomada de decisão e solução de problemas. Envolve ainda domínio de princípios para a elaboração de planejamento e processos de avaliação e controle das atividades administrativas e pedagógicas, como também conhecimentos específicos sobre o processo de ensino e de aprendizagem, no que se refere ao planejamento, aos métodos, às técnicas e à avaliação. Na abordagem humana, a gente pode destacar como competências a capacidade de trabalhar de maneira eficaz e eficiente em base individual e em situações de grupo. A atitude empática para compreender as reações e os sentimentos do outro. A consideração positiva incondicional para trabalhar com pessoas com as quais não se sente identificado e a quem tão pouco devota afetividade, ou seja, saber trabalhar com a diversidade. Envolve ainda ter facilidade para motivar e desenvolver atitudes favoráveis ao trabalho de acordo com os objetivos da escola, bem como a capacidade para criar um clima organizacional que favoreça a concretização do projeto educativo. Conhecimento e domínio de dinâmicas de grupo, preocupação permanente com as necessidades humanas e o desenvolvimento das pessoas. E na abordagem política, o que podemos destacar? Capacidade de ver a escola, a sociedade, o sistema educacional como um todo e enfrentar as relações existentes entre os condicionantes políticos, sociais e econômicos da educação e contribuir com o seu trabalho para a democratização do saber e a correção das injustiças sociais. Saber que as escolhas do currículo não são neutras e que, por isso, é preciso ter atitude para a tomada de decisões que favoreçam o sucesso na aprendizagem de todos os alunos e o crescimento da escola como uma instituição realmente democrática. É importante salientar que essas competências não podem ser compreendidas separadamente, pois o trabalho do supervisor pedagógico é abrangente
E em uma mesma ação podem estar envolvidas diferentes competências. Além disso, o sucesso da ação supervisora se dá na medida em que o profissional for capaz de mobilizar diversas habilidades e de ver a realidade como um todo sistêmico. Então, pelo que você está percebendo, o profissional que atua no campo da supervisão escolar, que lida com as questões do ensino e da aprendizagem, precisa ter uma formação ampla e sólida nos aspectos técnico-pedagógicos, humano e político. Assim, a abrangência da supervisão na escola, considerando essas dimensões, pode-se dizer que atualmente é necessário um profissional com várias competências. Alarcão afirma que o supervisor tem a responsabilidade pelo desenvolvimento qualitativo da escola, que inclui a formação e o desenvolvimento profissional dos agentes de educação e a sua influência no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. O desenvolvimento e a aprendizagem organizacionais, bem como sua influência na qualidade da vida das escolas. Dessa forma, a questão que se coloca é: a formação do profissional lhe oferece a preparação adequada para desempenhar as atribuições que lhe são devidas? Está vendo como a formação é importante? É por isso que defendemos a perspectiva crítico-reflexiva da formação continuada, aquela que se constrói no dia a dia, no cotidiano das relações na escola, sempre iluminada pelos referenciais teóricos que possam auxiliar no processo de mudança, de modo a atingir melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, é necessário que o profissional da supervisão oportunize momentos de reflexão, para que os educadores possam trocar experiências, rever o que foi feito e juntos encontrar alternativas de ação. É o que se chama de formação do profissional reflexivo, ou seja, estamos falando da necessidade de formação continuada docente, um desafio que se coloca ao supervisor pedagógico, porque em seu trabalho ele deve estimular a capacidade dos professores de fazer escolhas conscientes a partir da dialética entre as práticas cotidianas e as teorias que as sustentam. Pelo exposto aqui, observa-se que o supervisor pedagógico é um profissional do qual se espera muito mais que apenas a execução de tarefas técnicas, como organizar turmas, horários, reuniões e tantas outras que fazem parte da sua rotina na escola. Veja o quanto é importante a sua capacidade de aprender continuamente e aprimorar os processos de trabalho. A tão sonhada melhoria na escola passa certamente por um trabalho consciente e competente desse profissional, que deve ser capaz de mobilizar toda uma equipe em torno de um projeto de escola aprendente e eficaz. Nesta perspectiva, os supervisores precisam assumir o papel de intelectuais transformadores. É um conceito elaborado por Girouques, ou seja, aqueles profissionais que se utilizam de todo um arcabouço de conhecimentos para mobilizar ações e transformações no interior da escola. Acreditamos, enfim, que as necessárias mudanças na escola serão possíveis por meio do trabalho coletivo, sem querer neutralizar as divergências de concepções e os conflitos constitutivos do trabalho, mas fazendo com que eles sejam objetos de discussão e compartilhamento no grupo. Nesse sentido, entendemos que o supervisor deve atuar como um dos articuladores do processo de construção coletiva do trabalho. Mas, para tanto, é necessário que ele seja capaz de ler, observar e congregar as necessidades dos que atuam na escola, para introduzir inovações com o apoio e o envolvimento de todos. Agradeço a sua atenção e desejo que você possa se engajar de fato em uma formação crítico-reflexiva, que lhe ajude no enfrentamento das inúmeras questões com as quais você irá lidar no trabalho pedagógico, mas que, acima de tudo, sonhe e acredite na transformação e evolução da escola como um espaço de inclusão pelo conhecimento. Um abraço a todos.